Classificação garantida para a fase oitavas de final da Sul-Americana. Foco na Copa do Brasil. Calendário apertado no mês de agosto. Eu vou explicar para você por quê. E Santiago Sousa? Cadê Azevedo? Nelson de Ossa brilhou no amistoso do Betis diante do Lyon. Tudo isso e muito mais agora aqui no nosso Café Vascaíno. Olha, que atuação ontem, né? Um primeiro tempo horroroso do Vasco, de pouquíssima criatividade, de agressão à bola. Aliás, futebol foi algo que o Vasco não fez no primeiro tempo. Não sei que esporte a gente pode denominar, que foi praticado em São Januário. O time não conseguiu fazer uma boa atuação, uma atuação tranquila. Não. Os primeiros minutos até deram a impressão, quando o Vasco dominou o Independiente Medellín, que é fraco, tecnicamente é muito fraco o time colombiano, mas o Vasco foi horroroso no primeiro tempo, sem criatividade alguma, sem alguém que pensasse o jogo, tentando apenas fazer a correria, abrindo o campo, tentando usar o lado do campo. Então o Vasco não foi nem sombra do que nós imaginávamos. Veio o segundo tempo, achei que o Pedro Emanuel demorou a mudar. Mas ele mudou com 10 do segundo tempo, tinha que mudar no intervalo o time, trazer criatividade. Não entendo por que o Rojas não joga. Fábio, eu explico para você, porque quando ele entra ele joga muito mal. Ok, e quem está entrando está jogando bem, por acaso? O Nuno na função de armador, o Adson na função de armador, eles têm performado? Eles não são da função. Coitado, o Ramon Henrique ficou de costas, ficou ferrado como 10. Por que não usar o 10? E dar a ele sequência, dar a ele confiança, que o Pedro Emanuel tem feito com alguns jogadores. Ontem tentou com o Saldívia, que aliás sujeito homem. Depois do jogo deu uma entrevista admitindo o péssimo momento que vive. Ontem de novo furou bola, fez um monte de lambança, mas falou: não vou sair. Vou recuperar, não vou deixar o clube assim. Tem proposta para deixar o Vasco, mas não quer ir embora. Óbvio, né? Vive num grande lugar, atua num time com uma baita de uma história, claro que tem um bom salário, não vai rasgar contrato. Mas quando eu digo sujeito homem, porque não está demonstrando estar acomodado, e sim querer dar a volta por cima. E não é ruim, mas a fase dele é horrorosa, horrorosa. Preocupa o Robert Renan para o jogo de sábado, deixou o campo, não foi substituído porque ele estava mal tecnicamente, deixou o campo de jogo com uma dor, vai ser reavaliado hoje e preocupa para sábado, como o Fluminense provavelmente não terá o Thiago Silva, né? Ele entrou durante o jogo ontem, se lesionou, vai fazer um exame hoje, provavelmente não enfrenta o Vasco da Gama. O Fluminense ontem empatou em 0-0 com o Bahia. Aliás, falando em empate, né, em resultados do Campeonato Brasileiro, era esperada a vitória do Mirassol em casa diante do Remo, né? Jogou o Vasco uma posição abaixo dentro da zona de rebaixamento, mas isso aí já era esperado. Ainda bem que o Inter não venceu, ficou no empate com o Flamengo, estava vencendo, então se manteve ali próximo. Ou seja, quando o Vasco voltar a campo e vencendo o seu jogo contra o Bahia, que é o próximo adversário, o Vasco tem a chance de trazer o Inter, caso o Inter perca, para dentro da zona de rebaixamento, onde o Grêmio entrou com a saída do Mirassol. Bom, mas ainda falando sobre o jogo de ontem, o torcedor viu um PH voltando. Olha, desde novembro que eu não vi uma grande atuação do PH, com vontade, com disposição, com luta, com entrega e participação nos lances decisivos, principalmente indo ao fundo, como foi no gol do Thiago Mendes, que fez a função de um camisa 9, de um camisa 10, pisou na área. Ele hoje é o artilheiro do Vasco na temporada com o Spinelli, 6 gols. Pouco? Para ele não. Para o Spinelli sim, que aliás teve uma finalização ontem de canela horrorosa, numa chegada do PH na linha de fundo. Enfim, PH foi muito bem ontem, Thiago Mendes foi muito bem, o Jair entrou bem e também o Brenner. Fora esses destaques, nada mais. Pobre, Vasco muito pobre. O importante é classificar? Claro que é. A classificação ela é fundamental para a sequência da temporada. Se você tivesse sido eliminado da competição, o Vasco entraria cabisbaixo num confronto importantíssimo,
perderia dinheiro, prestígio, porque uma eliminação traz uma depreciação do atual elenco. Então, assim, você ganha confiança, ganha nova fase, tem a moral mais elevada e aí você olha para frente. Então, uma classificação como essa na Sul-Americana traz prestígio, eleva o moral do grupo, faz o time entrar contra o Fluminense de cabeça erguida, porque vai ser um duelo dificílimo, bota dinheiro no bolso, foram 500 mil dólares pela participação nessa fase, agora vem mais 600 pelas oitavas, e a possibilidade de, reforçando o elenco, que o Vasco continua negociando, melhorar, encorpar e projetar uma fase quartas de final, até porque o Olímpia é nada demais. Datas base 12 e 19, Conmebol vai confirmar hoje, mas provavelmente o calendário do Vasco vai ser o seguinte: dias 1º e 5 de agosto, Copa do Brasil, domingo sábado agora, e quarta-feira contra o Fluminense, Maracanã. Dia 9, lá na Arena Fonte Nova, 22ª rodada contra o Bahia. Volta para o Rio de Janeiro, recebe o Olímpia, jogo de ida. Dia 16 recebe o Santos, 23ª rodada. Sai para pegar o Olímpia dia 19, no Paraguai. Essa é a sequência do Vasco da Gama. Então, assim, o Vasco tem jogos importantes, depois sai para pegar o Palmeiras. Essa é a próxima sequência de jogos do Vasco da Gama. Reforços são urgentes. A necessidade é urgente do Vasco da Gama de ter reforços. A negociação envolvendo o Santiago Sousa arrastou, ganhou mais um capítulo. O Racing pediu um valor maior de entrada para liberar o seu capitão. Não é uma negociação fácil, os argentinos claro que vão endurecer, há a garantia de pagamento vinda do José Roberto Lamarque, avalista da compra da SAF do Vasco, mas o Racing quer um valor maior de entrada, o que era esperado. Nelson de Ossa jogou muito bem ontem contra o Lyon, eu vi o jogo, um jogador versátil que lembra o Diego Souza na sua versatilidade, podendo atuar nas funções de meio campo e como um segundo atacante, como jogou ontem, fez inclusive o segundo gol na vitória em cima do time francês. Por isso, o Manuel Pellegrini não quer liberar o atleta, porque ele é uma peça importante para o Betis nessa temporada. O Vasco segue empenhado nessa negociação também, até porque com o atleta e com o clube espanhol, as negociações já estão praticamente sacramentadas, né? Ninguém vai chegar nessa semana, dificilmente. O Sousa, se chegasse hoje, no máximo amanhã, poderia estrear sábado, documentação estando ok. Mas como a negociação prosseguiu, né, está demorando mais do que a diretoria esperava, dificilmente ele vai jogar. Mas, se chegar a tempo, jogam contra a equipe do Olímpia. E aí, meus amigos, o meio-campo do Vasco reforça com muita qualidade. Sousa, Thiago e De Ossa é um meio-campo de muita qualidade, de muita força, de muita disposição. E que isso faça elevar o nível do Vasco da Gama. Porque o nível ontem técnico foi muito baixo. Continuam apresentando erros básicos jogadores. O time do Vasco apresenta erros de passe. É falta de confiança, a bola está queimando. O torcedor vai a São Januário. O torcedor vai a São Januário, empurra o time, comparece, faz o seu papel e dentro de campo. Primeira vitória do técnico Pedro Emanuel, que seja a primeira de muitas, que possamos eliminar o Fluminense. Não vai ser um confronto simples. A camisa vai pesar, porque tecnicamente eles são superiores nesse momento. Só que quando a bola rola, 11 contra 11. Precisa ter disposição. Que o Vasco consiga avançar na Copa do Brasil e respire para olhar o mês de setembro, que seriam as datas de Copa do Brasil e também de Sul-Americana, com mais tranquilidade e com um elenco totalmente diferente, com as chegadas de novos reforços. Amigo vascaíno, como é bom um dia após a vitória do nosso Vascão. E há quanto tempo, né, a gente não sabe o que é esse sentimento. O Vasco da Gama, depois de ontem, quebra um tabu de 2 meses sem vencer. Eram 2 meses sem saber o que era conquistar uma vitória. Ela voltou. É claro, falta muito ainda para melhorar.
Foi um jogo ainda preocupante, uma atuação ruim, mas no final o Vasco da Gama está classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Sábado tem Fluminense no Maracanã, depois de amanhã essa decisão pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E a gente vai falar muito aqui nesse vídeo, né, sobre a questão envolvendo o que aconteceu ontem em São Januário. Jair muito feliz com a sua atuação contra o Independente Medellín. Tem Alan Saldívia falando sobre a saída, Pedro Emanuel falando sobre o desempenho do Vasco e, é claro, não podemos deixar de falar sobre Santiago Sosa. Aconteceu reunião ontem em Buenos Aires. O que saiu dessa reunião entre Edmar Lopes e a diretoria do clube argentino? Fica ligado. Eu quero começar aqui, primeiramente, é claro, falando sobre a partida de ontem entre Vasco da Gama e Independente Medellín. Pois ontem, às 19 horas, 7 horas da noite, pelos playoffs da Copa Sul-Americana, Vasco e Independente Medellín se enfrentaram. E o Vasco venceu, tá? Vitória no placar de 1-0. Vasco que terminou a partida tendo 60% da posse de bola, tendo 13 finalizações, sendo das 13, 4 apenas no gol do clube colombiano, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino, e ao contrário disso, o Independente Medellín não levou perigo algum ao Léo Jardim. Nenhuma finalização no gol da equipe colombiana. Um Vasco que defensivamente foi de fato muito sólido, mas com a posse durante 90 minutos não conseguiu levar muito perigo ao gol, né, da equipe colombiana. E conseguiu resolver o jogo, pelo menos numa linda jogada trabalhada, aos 40 minutos da segunda etapa, e num bonito gol do Thiago Mendes, que mais uma vez fez uma partidaça. O Thiago Mendes é de fato inacreditável, o capitão decidiu novamente para o Vasco, ele que é um dos artilheiros do Vasco nessa temporada de 2026, e fechou a partida de ontem com excelentes números. Além do gol, teve também uma grande chance criada, 61 passes que tentou, o Thiago Mendes acertou 54, de 8 duelos que disputou, ganhou 6, recuperou 8 bolas, teve uma nota aí de 8.1 no SofaScore. Thiago Mendes é um jogador diferenciado, cara. É engraçado, né? Mas o Vasco joga quando o Thiago Mendes joga. Que loucura, né? O Thiago Mendes é uma espécie de motor desse time do Vasco da Gama. É um jogador que consegue travar o jogo, é um jogador que faz ao mesmo tempo também o jogo andar, é um líder, é um capitão, uma referência técnica, uma referência de liderança, é um jogador ímpar, uma peça importantíssima para esse elenco Cruz Maltino. É difícil vermos, né, um jogador que em tão pouco tempo consegue se destacar com a camisa do Vasco. O Thiago Mendes é esse jogador. Você olha para o Thiago Mendes, parece que ele já tem anos de Vasco da Gama, mas completou agora um ano, talvez nem tenha completado ainda, da sua chegada no meio do ano passado, vindo do Catar. Começou muito mal, foram quase 4 meses, né, para recondicionar-se fisicamente, e agora vem sobrando dentro das 4 linhas. Uma peça importantíssima, diferente, mas é muito bom ter o Thiago Mendes no time. E outro jogador que ontem de fato retornou, apareceu, foi muito bem e é tão diferente quanto o Thiago Mendes, é o Jair, que ontem voltou, já havia voltado, né, nos últimos jogos, mas ao meu ver ontem voltou mesmo, porque entrou na segunda etapa, chamou a responsabilidade para si e foi muito importante aí para o Vasco ter subido de crescimento ainda na segunda etapa. E o Jair falou um pouco também, amigo torcedor vascaíno, sobre o desempenho do Vasco da Gama na partida de ontem, o seu retorno aos gramados. Se liga só. Que o torcedor possa acreditar, possa estar nos incentivando assim como eles sempre nos incentivaram. A gente não tem o que reclamar da torcida, a torcida sempre foi muito fiel a nós. Então eu acho que a gente tem que procurar representar cada vez mais essa instituição e esse clube que é gigante. Eu acho que o nosso dever é fazer com que essa torcida seja feliz. Bom, amigo, então, como vocês viram aí, né, essas foram as palavras do volante Jair, né? Muito importante aí o retorno desse jogador. O Jair, ao meu ver, é um grande reforço para o Vasco no restante dessa temporada de 2026. Volto a repetir o que eu disse ontem no pós-jogo. Vemos, através de poucos toques na bola, como o Jair é um jogador diferenciado. Creio que quando esse atleta conseguir, né, fisicamente estar 100%, tem muito a ajudar o nosso Cruz Maltino. Bom, mas vamos continuando com esse nosso Acorda Vascão. E já que estamos falando sobre o Thiago Mendes, aí já eu vou entrar no assunto sobre a entrevista coletiva do Pedro Emanuel, tem também a Alan Saldívia. Só que
estamos falando de volante, então já vamos trazer a vocês a informação referente ao Santiago Sosa. Rapidinho, abrindo um parênteses aqui, porque é um assunto muito importante, a gente deixa para falar já já sobre esse jogo que aconteceu na noite de ontem. Ontem, durante também o período que estava acontecendo o jogo entre Vasco e Independiente Medellín, estava ocorrendo em Buenos Aires uma reunião entre a diretoria do Racing e o diretor executivo Admar Lopes. Uma reunião importante, né, para tratar aí a contratação do Vasco da Gama por Santiago Sosa. A negociação chegou, né, em fase final. A negociação ela avançou muito nos últimos dias. E o objetivo da reunião que ocorreu ontem seria fechar esse negócio, selar o negócio. A expectativa é que ontem, após o término da reunião, Vasco e Racing apertassem as mãos e a negociação estivesse de fato concluída. Mas, amigo torcedor Cruz Maltino, a informação que eu venho a trazer a você aqui na noite, na manhã, melhor dizendo, dessa sua quinta-feira, ela não é tão boa assim. Qual é a situação? O Admar Lopes, quando ele foi à reunião ontem, ele foi com um objetivo bem claro: negociar com o Racing a possibilidade de pagar um valor inferior a 50% do valor total da operação por Santiago Sosa. O Santiago Sosa é um jogador caro. O Racing quer um valor próximo à casa de 8 milhões de dólares, 9 milhões de dólares, pela venda dos direitos econômicos do atleta. O Vasco da Gama está disposto a pagar esse valor. O Vasco não tem problema com relação a quanto irá pagar por Santiago Sosa. O único problema do Vasco é que ele não tem esse dinheiro agora. Mas o Racing, ele quer o dinheiro agora. O Racing quer pelo menos 50% da operação à vista. E o Admar Lopes, na reunião que estava marcada para a noite de ontem, tinha um objetivo: negociar com o Racing a possibilidade de não pagar 50% do valor da operação à vista. Pois, por exemplo, se a negociação fecha por 9 milhões de dólares, o Vasco teria que pagar ao Racing 4 milhões e meio de dólares no pau. Quase 25 milhões de reais, um dinheiro que o Vasco não tem, amigo torcedor Cruz Maltino. Então o Admar foi com o objetivo: negociar a possibilidade de não pagar valores à vista. O Racing não foi com nenhum objetivo com relação a deixar de receber essa parte do valor. Então, a reunião ela não foi tão boa quanto se esperava por parte do Vasco da Gama. E após o término da reunião, a informação que eu trago a você aqui na manhã desta sua quarta-feira é que o acordo ainda não foi fechado. Volto a repetir: o Racing pediu, né, as garantias financeiras que o Vasco vai entregar e um valor à vista da operação. O Vasco não cumpriu com esse valor à vista, pois não terá condições, então o negócio não foi fechado. Em todo caso, o que eu trago a você aqui na manhã desta quinta-feira é que tanto o Vasco quanto o Racing estão muito otimistas de que a transferência venha a ser concluída e que de algum jeito essa negociação venha a ser fechada. O clima já é de total despedida de Santiago Sosa no clube argentino, mas definitivamente o Racing quer uma parte do valor à vista e o Vasco hoje não tem condições de entregar financeiramente o que o clube argentino quer, pois o Vasco não tem esse dinheiro. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, torcedor. É isso que eu posso falar para você aqui na manhã dessa sua quinta-feira, mas a reunião que aconteceu ontem não foi do jeito que a diretoria Cruz Maltino esperava. Bom, é isso, cara. E já que estamos falando sobre o mercado, vamos esperar, né? O objetivo do Vasco é que sábado o Santiago Sosa já estivesse em campo com a camisa do Vasco contra o Fluminense. Isso não irá acontecer. Mas vamos embora, cara. Vamos falar sobre o mercado da bola, porque se o Vasco não conseguiu fechar a chegada de Santiago Sosa, o Vasco também não conseguiu se livrar de Alan Saldivia. Inicialmente é o desejo da diretoria Cruz Maltina, sim, fazer negócio pelo zagueiro uruguaio. O Vasco entende que não deu certo e ontem a atuação, de fato, do Alan Saldivia foi muito ruim nos poucos minutos que lhe foi dada a oportunidade de entrar em campo. O Vasco quer fazer negócio pelo jogador e após a partida o Alan Saldivia foi chamado para dar uma entrevista e falou sobre o atual momento e definiu o futuro. Ele, hoje, não se vê longe do Vasco. E mesmo o empresário tendo levado a ele uma proposta do Huracan, o jogador deixou muito claro que quer ficar, quer dar a volta por cima. Triste, obviamente, dói, estou sofrendo depois dos jogos, é normal, mas é isso. Eu acho que no meu presente não é bom, é ruim, eu sei, estou claro disso, estou trabalhando também, mas assim, sou um ser humano, vou me equivocar e não é só assumir, também pedir desculpa
eu acho que já não dá, porque já é muito tempo já fazendo, tendo erros e tal, mas só assim, eu vou dar volta a isso, entendeu? Eu não vou embora assim, eu quero ficar aqui, eu vou trabalhar muito para isso. Eu não posso ir embora assim, eu sempre lutei, sempre saí para frente, nunca aconteceu isso comigo aqui, nunca aconteceu em nenhum time. Eu sempre jogo mal, mas assim como está acontecendo, mas tenho que aceitar e trabalhar mais para sair para frente. Amigo torcedor vascaíno, então essa é a situação, né, envolvendo Alan Saldivia. O interesse do Vasco é até fazer negócio, mas o jogador não quer sair. E aí a pergunta que fica é, quando o jogador não quer sair, o que será feito? É uma dúvida, o Vasco até topa fazer negócio, mas hoje Alan Saldivia não se vê longe do nosso Vascão. E para fechar com vocês esse nosso Acorda Vascão, vamos falar um pouquinho sobre Pedro Emanuel, né? Ontem conquistou a sua primeira vitória sob o comando Vasco e, é claro, como não poderia ser diferente, falou sobre a importante partida, importante resultado, a importante classificação do Vasco na noite de ontem no Caldeirão. Se liga só. Desde já, é importante para nós esta vitória, como é lógico, já não ganhávamos há algum tempo, mas mais do que a vitória foi a competência que nós tivemos. Era mata-mata, empatámos fora, tínhamos que ganhar em casa, fizemos acima de tudo um jogo muito, muito competente. Início de jogo é normal, quando não ganhamos há algum tempo, que haja alguma insegurança, que haja alguns momentos até de alguma dúvida, principalmente quando se erra. Mas a equipa foi muito forte nesse sentido. A equipa soube recuperar, já mostrou reação. E o jogo, como eu disse, aqui na última coletiva, e vou voltar a repetir hoje, o jogo tem 90 e muitos minutos. Foram mais 2 ou 3 na primeira parte, mais 7 na segunda. São 100 minutos, tem muito tempo e o jogo nós temos que o saber gerir, principalmente a nível mental. Fomos crescendo com o jogo, os números mostram isso, fomos superiores a uma equipa que veio da Libertadores, portanto não era uma equipa qualquer, uma equipa com qualidade, com um treinador novo, certo, mas com qualidade individual. E nós conseguimos fazer duas coisas muito importantes para nós. Nos últimos 9 jogos, só em um não tínhamos sofrido golos e nós sabíamos que tínhamos de ser muito competentes para poder passar sem sofrer golos, e foi o que aconteceu hoje, e depois voltarmos às vitórias e passarmos. Não mais que isso, sabemos que temos que melhorar, sabemos que temos que fazer muitas coisas melhores, mas hoje continua a nossa caminhada. Já no último jogo em casa com o Mirassol, tivemos muito próximos de vencer, também com o crescendo no jogo, primeira parte não tão boa, segunda parte melhor. Hoje fomos melhores já em muitos momentos da primeira parte. Falta-nos alguma serenidade para tomar decisões nos últimos 20 metros, principalmente dentro da área. Há muita ansiedade de querermos rematar rápido à baliza, mas isso faz parte do nosso momento. E mais do que tudo estou satisfeito por cumprirmos um objetivo, seguir em frente, não mais do que isso, porque sabemos que temos muito trabalho pela frente, mas deixar aqui uma palavra a todos os jogadores, e falou nas alterações. Eu pus em campo aqueles que estavam preparados a dar uma boa resposta naquilo que seria o início do jogo, tal como eu tenho feito. Sei que quem está ao meu lado está preparado e pronto para entrar, como demonstrou hoje mais uma vez, e por isso mesmo temos a perfeita consciência de que neste curto espaço de tempo vamos ter muitos jogos e todos têm que estar preparados como estão. E por isso sinto-me satisfeito por isso. Eles estão vivos, estão dinâmicos. É lógico que todos querem jogar, mas isso faz parte das minhas escolhas e com isso eles vão ter que viver naturalmente. Vascaíno, essas foram as palavras de Pedro Emanuel. E aí, tá empolgado com o Portuga? Será que agora vai, torcedor? E tem zagueiro do Vasco admitindo ofertas e admitindo também estar chateado com o comportamento da torcida. O Saldivia foi perguntado sobre as vaias do torcedor. Abre aspas para ele, obviamente dói, mas vou aguentar as críticas. Também fui torcedor e entendo. O Saldivia também foi perguntado sobre a possibilidade de sair do clube. Ele admitiu que tem propostas, abre aspas, meu empresário falou sobre sondagens de outros clubes, mas estou aqui. Vim há pouco tempo, 5 meses só.
Não posso ir embora assim, deixar o barco navegar sozinho. Vou ficar aqui e trabalhar até o último dia que contarem comigo. A oferta apresentada ao Vasco pelo Saldívia foi do Huracan e o Vasco pediu condições melhores. Se o time argentino aumentar essa oferta, a tendência é que o Saldívia seja negociado. Em paralelo a isso, o Vasco segue na busca por reforços. Marcos Lamáquia já topou desembolsar cerca de 100 milhões de reais para a aquisição de jogadores nessa janela de transferências. Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vascão. Um abraço.